paz e a graça. As pessoas vão à igreja, professam a fé cristã, recebem o batismo, tornam-se membros da igreja, frequentam os cultos, começam a ajudar nos trabalhos da igreja, muitas vezes. E o que mais? Qual é a sua ambição? O que você almeja espiritualmente? Aonde você quer chegar? Todos nós queremos ser bem-sucedidos, ter saúde física, casar, ter filhos. Mas nós também temos um espírito. E a vida é muito mais do que tudo isso. Muitas pessoas têm tudo o que desejam, mas dentro de si mesmas, isso não é o bastante. O que você deseja? Dependendo do que você almeja espiritualmente, você vai preferir leite ou alimento sólido? Qual é o mais nutritivo? Qual é a diferença entre tomar leite espiritual e comer alimento sólido? Em 1 Coríntios 3, versículo 2, Paulo diz assim: dê-lhes leite e não alimento sólido, porque vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições. O leite materno, todos nós sabemos, ele preenche as necessidades orgânicas do bebê. Contém proteínas, imunoglobulinas e substâncias imunizantes que protegem a saúde do bebê. Além disso, o bebê receberá anticorpos que lhe proporcionarão melhor saúde. Mas à medida em que a criança cresce, além do leite, outros alimentos começam a fazer parte da sua dieta. Porque o organismo, ele começa a necessitar de outros ingredientes à medida que crescemos. A criança passa a consumir alimentos mais sólidos que estarão construindo seu corpo, dando-lhe energia e regulando as funções orgânicas. E a fim de que tudo isso, a fim de que cresça saudável. A alimentação deve conter tudo o que o organismo necessita: carboidratos, proteínas, sais minerais, vitaminas e outros nutrientes. Sendo assim, a criança precisa passar a se alimentar de carnes, legumes, verduras, frutas, ovos, massas, até doces e leite também. O escritor da carta aos Hebreus estabeleceu um paralelo entre a alimentação de um bebê e a condição espiritual dos cristãos. Eles são reprovados por não terem crescido na vida cristã, por continuarem sendo como criancinhas recém-nascidas, que necessitam de leite, não suportando ainda alimentos sólidos, ou seja, um ensino espiritual mais profundo. E o problema de nós não nos alimentarmos espiritualmente de forma profunda é que nada disso sacia mais a nossa alma. O leite já não é mais suficiente. Como são os cristãos que se alimentam só de leite? Como será que eles se comportam? No que são diferentes aqueles que fazem uso de alimento sólido? À medida em que vamos crescendo espiritualmente, nós vamos precisar não mais apenas do leite, mas vamos precisar de mais profundidade espiritual. É por isso que muitas pessoas vivem angustiadas espiritualmente. Elas precisam mergulhar um pouco mais fundo. Eu e você, um dia, temos um passo quando conhecemos a Jesus. Começamos então uma nova vida e, como criancinha espiritual, já precisamos do genuíno leite, do ensino básico da fé que nos dá crescimento espiritual. Mas o tempo passa e aí nós começamos a partir do momento em que aceitamos a esse Jesus, nós não somos mais bebês espirituais, ou não deveríamos ser. Deus espera por nosso desenvolvimento espiritual. Ele espera nada menos que eu e você cheguemos a ser conforme a imagem de seu Filho. Está lá em Romanos 8, 29, diz assim:
Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Mas qual é o resultado de uma dieta somente com leite espiritual? O que é que a nossa alma, o que acontece com a nossa alma, com o nosso espírito, se nós só tomamos esse leite espiritual? A Epístola aos Hebreus mostra alguns perigos para a vida cristã. Um deles se encontra no final do verso 11 do capítulo 5. Ele diz: quanto a isso, temos muito que dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês se tornaram lentos para aprender. Quando não nos desenvolvemos, nós espiritualmente, nós nos tornamos lentos para compreender as coisas de Deus. E à medida em que avançamos na idade, à medida em que avançamos no tempo, a nossa alma já não se satisfaz mais com aquilo que antigamente nos satisfazia. A expressão tardios em ouvir significa um enfraquecimento da capacidade espiritual, falta de energia espiritual, indisposição de espírito para receber, para compreender e para aplicar as coisas espirituais. Infelizmente, essa indisposição espiritual, esse enfraquecimento da capacidade espiritual, ainda hoje caracteriza a vida de muitas pessoas dentro da igreja. E diz assim em Hebreus 5,12: pois com efeito, quando devíeis ser mestres, ainda não são. A carta foi escrita para pessoas que já haviam conhecido a Jesus há algum tempo. Tempo suficiente para que elas pudessem ter crescido. Todo aquele tempo deveria ter sido aproveitado para aprendizado e progresso na sua vida espiritual. Mas isso não aconteceu. Eles até poderiam ser professores de Bíblia, professores de vida cristã. No entanto, eles continuavam a ser como crianças do conhecimento, na percepção das coisas de Deus e na prática dessas verdades. Hebreus 5,13 diz assim: ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra. Os hebreus não haviam progredido no conhecimento. Eram bebês espirituais cujo desenvolvimento foi tolhido porque recusaram a instrução mais aprofundada das verdades bíblicas. Você já reparou que antigamente, quando você era adolescente ou bem mais novo, as coisas sempre se apaziguavam espiritualmente. Espiritualmente, qualquer palavra que você recebia entrava e as coisas, até que você se apaziguava. Logo você esquecia os problemas e logo você se distraía com outras coisas. À medida em que os anos avançam, a nossa alma já não aceita qualquer coisa. À medida em que nós avançamos em anos, a nossa alma já não aceita ser consolada com qualquer coisinha. E é disso que Paulo está falando. A Bíblia diz que nós temos um Espírito que clama: Abba, Pai. Nós viemos do Pai e vamos voltar para Ele. E quanto mais se aproxima o dia, quanto mais se aproxima a data em que o teu Espírito vai voltar para Deus, menos você aceita leite. Você quer coisas mais sólidas. É por isso que as estatísticas comprovam que pessoas que até uma certa idade conseguem controlar determinados vícios, depois de uma determinada idade, elas se entregam completamente a eles. Porque elas não conseguem mais se consolar e não conseguem mais controlar o anseio do espírito e da alma delas. É por isso que é importante crescer espiritualmente. Quando nós crescemos espiritualmente, como já foi dito aqui hoje, nós passamos a conhecer essa vida abundante. O Salmo 23, ele fala de uma alma saciada. O Salmo 23 fala de uma ovelha que come aquele alimento e fica completamente saciado. Jesus disse que é disso que nós precisamos. E não é qualquer leite que faz com que a nossa alma fique apaziguada. O leite é nutriente para a criança. Mas quando nós crescemos, então
se nós continuamos incapazes de receber alimento sólido, nós nos tornamos pessoas que não têm a alma saciada. E Paulo fala dessa infantilidade espiritual. Ele diz assim: ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra de justiça, porque ele continua a ser criança. E criança é imatura. Eis as características do crente imaturo: incapacidade em se aprofundar na doutrina. Só consegue entender as verdades mais simples, ou seja, o leite. Instabilidade na fé, inconstância emocional, inconstância no humor, e pode ser levado por qualquer vento de doutrina, pode ser enganado por qualquer coisa, desinteresse pelas coisas espirituais. A pessoa muitas vezes se distrai mais com qualquer outra coisa do que com a sua vida espiritual. Temperamento sensível e egoísta. E outra característica: não dá fruto, é apenas um espectador de tudo o que acontece. Se você não é mais um recém-nascido espiritual, então, se você quer viver bem, se você quer encontrar essa vida abundante, você tem que crescer. Em contrapartida, os resultados de uma dieta com alimentos sólidos são diferentes. Quem se alimenta de alimento sólido alcança maturidade espiritual. Nós vemos as pessoas, depois de uma certa idade, elas começam a se desesperar, e conforme a vida passa e elas veem que não vão realizar determinadas coisas, as pessoas começam a se fechar, começam a se entristecer. E nós temos que nos preparar para essa hora. Nós temos que desde cedo, desde mais novos, começar a nos preparar para que não sejamos pessoas frustradas, aí muitos ainda jovens, senhores que nem chegaram à terceira idade, mas já desistem, porque sabem que o vigor físico está indo embora. Cuidou de tudo que era físico, cuidou de tudo que tinha que fazer, mas não cuidou da sua vida espiritual. Então tem uma velhice triste. Mas o alimento sólido é para os adultos. Na Bíblia, alimentos sólidos, bem como leite, são figuras de linguagem usadas para facilitar o entendimento. A palavra leite indica os ensinamentos básicos, indica os rudimentos da doutrina. Alimento sólido indica ensinamentos mais profundos sobre a palavra de Deus, indica discernimento das verdades espirituais. Se você, quando ainda novo, em todo vigor, você se aprofundar no conhecimento de Deus, você vai ter discernimento espiritual para guiar a sua própria vida, para guiar os seus familiares, para guiar aqueles que você chefia, para guiar os seus filhos. O que a Bíblia diz: aquele de quem Deus se agrada, ele dá conhecimento, sabedoria e alegria. Essa alegria não acaba quando você envelhece. Essa alegria não acaba quando as formas do seu corpo vão embora. Essa alegria não acaba quando as rugas vêm. Essa alegria não acaba quando os cabelos ficam brancos. Ela não acaba, ao contrário. Você passa a ter uma nova esperança. É essa vida que Jesus quer que eu e você tenhamos. A maturidade espiritual requer um crescimento cultivado com disciplina, com esforço consciente e constante. A única forma de buscar essa maturidade é através do crescimento no conhecimento da palavra de Deus, da oração, muitas vezes do serviço cristão e na prática do amor. O amor é o vínculo da perfeição. Em segundo lugar, o crente crescido, a pessoa que acredita, que tem um crescimento espiritual, ela é experiente. O alimento sólido é para aqueles que, praticando os ensinamentos, chegam ao discernimento daquilo que convém e daquilo que não convém. Todos nós gostamos de ouvir falar que as pessoas bem mais velhas, elas têm um discernimento sobre o que é certo e o que é errado. Elas têm um olhar, é claro que quando elas amadurecem, porque muitas pessoas envelhecem sem amadurecer, mas não é isso que Deus quer para nós.
Na busca pela maturidade, a obediência é questão de suma importância. É a prática da palavra que nos conduzirá à maturidade. Quanto mais se pratica, mais as raízes da vida vão se fortalecendo. E você fica bem mais preparado, tanto para suportar as provações, como também para vencer as dificuldades da vida. O meu e o seu crescimento dependem do nosso desejo de alimento sólido encontrado na palavra de Deus. Você prefere continuar tomando leite ou deseja comer alimento sólido? Um dos perigos da vida cristã é tornar-se tardio em ouvir. O tempo depois da conversão, depois de que você conhece a Jesus, deve ser usado no aprendizado e no progresso. Mas por que é que eu devo almejar esse alimento sólido? Por que eu não posso continuar tomando leite ou não tomando nada? Porque Jesus, quando morreu por nós, não foi para nós ficarmos recebendo das pessoas, dos pastores e dos líderes, a nossa vida inteira como se fôssemos crianças. Ele quer fazer de nós o que está escrito em Efésios 4, versículo 10. Aquele que desceu é o mesmo que subiu, a fim de encher todas as coisas. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e outros para mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e que cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, o cabeça que é Cristo. Dele todo o corpo, todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo, na medida em que cada parte realiza a sua função. Qual é a sua função espiritual? Você já descobriu? Deus criou você para um propósito. Você já descobriu qual é a sua função espiritual? A principal ferramenta dos ministros é a palavra. Mas não pense que é só a palavra. O ministro deve ser um bom exemplo daquilo que prega, inclusive de como lidar com as suas próprias fraquezas e debilidades. Ninguém se engane. Quem está à frente pregando também tem que aprender a lidar com as suas próprias fraquezas e as suas próprias debilidades. O que é um apóstolo? O apóstolo é aquele que, com o sentimento de emissário ou embaixador, em seu sentido mais estrito, refere-se àqueles que viram Jesus Cristo ressurreto, que realizaram milagres e foram especialmente escolhidos por Ele para anunciar as boas novas. Hoje, e também são plantadores de igreja. Hoje, muitas pessoas se autodenominam apóstolos. Mas o apóstolo, parte da doutrina cristã acredita que o apóstolo tem que preencher no mínimo 3 requisitos. Um apóstolo é alguém que teve um encontro pessoal com o Cristo ressurreto. Em segundo lugar, ele tem que ser um fundador de igrejas. Em terceiro lugar, ele deve ser usado para operar maravilhas em nome de Jesus. O profeta, o que é um profeta? Profeta é alguém que é movido pelo Espírito de Deus e por isso é um instrumento ou porta-voz de Deus, e ele solenemente declara aos homens o que recebeu por inspiração de Deus quanto ao que está na mente e no coração do homem. A Bíblia diz que o verdadeiro profeta, ele diz aquilo que está na mente e no coração do homem. Hoje, nós ouvimos falar de pessoas que se intitulam profetas e que dizem o número do seu RG, o número do seu CPF, mas não é isso que diz a Bíblia. A Bíblia diz que o profeta é aquele que fala aquilo que está na mente e no coração do homem. Profeta significa tornar conhecidos os pensamentos de alguém, declarar e dizer. É aquele que fala inspirado por Deus, que traz à luz as verdades de Deus e os enganos. Essa inspiração muitas vezes contém predições. Nem sempre que o profeta fala,
Ele vai fazer predições. Olha, daqui a um mês vai acontecer isso. Na sua vida vai acontecer aquilo. Às vezes, essas predições são claras ao entendimento do profeta. Outras vezes não são claras. No Novo Testamento, os profetas continuam apoiados na doutrina dos apóstolos. E eles ajudam a igreja a caminhar seguramente nessas doutrinas. Eles zelam pela edificação, pelo consolo e pela exortação aos irmãos. O que é um evangelista? É o nome dado no Novo Testamento aos mensageiros da mensagem de Cristo. Aqueles que não eram apóstolos. É aquele que é especialmente capacitado com o dom da fé, exortação, sinais e outros que sejam necessários para fazer a igreja multiplicar em número. Essas pessoas são guiadas pelo Espírito Santo a fim de pregarem o Evangelho em vários lugares. São pessoas que pregam apaixonadamente a mensagem de Jesus. E que também amam as pessoas que precisam ouvir a mensagem de salvação. Todos nós temos responsabilidade evangelística sem exceção, mas o evangelista é aquele que é dotado de uma porção maior de unção para trazer pessoas a Cristo. O que é um pastor? Poimen, ou pastor, é aquele cujo cuidado e controle outros se submetem e seus preceitos seguem. São cuidadores, são pessoas dotadas de conhecimento, poderes de consolação, entendidos em governo, simpatia com os problemas dos outros e conhecimento para dar continuidade ao trabalho iniciado pelo evangelista. O que é um mestre dentro da Bíblia? Didaskalos, mestre. No Novo Testamento, é alguém que ensina a respeito das coisas de Deus. É alguém que ensina sobre os deveres do homem. É uma pessoa dotada por Deus de conhecimento das coisas dele, capacitada para o ensino. Esses mestres têm uma habilidade natural e sobrenatural para aprofundar o conhecimento das revelações de Deus e ensiná-las às pessoas, garantindo a solidez da sã doutrina bíblica. São guardiões do conhecimento. São eles que explicam as leis espirituais e falam com autoridade e com unção especial de Deus. Quando crescemos espiritualmente, passamos a demonstrar e almejar alguns desses ministérios. Qual é o ministério que você almeja? Você se identificou com alguma dessas funções? Você deseja crescer e tornar-se algum desses que nós acabamos de dizer? Apóstolo, profeta, evangelista, pastor ou mestre? Aonde você quer chegar espiritualmente? Você quer continuar a tomar leite? Ou deseja alimento sólido que vai levar ao verdadeiro conhecimento de Deus? A criança não tem entendimento e nem discernimento. Você quer mesmo conhecer a Deus? Você quer ter um relacionamento com Ele? Até quando você vai deixar a responsabilidade para os seus líderes? Quando é que você vai querer se empenhar e orar por seu ministério? Eu trouxe essa mensagem hoje porque nos dias de hoje, aos 57 anos, segundo os médicos, eu deveria ter crise de bronquite asmática e problemas respiratórios por toda a minha vida, porque foi isso que disseram aos meus pais quando eu nasci, quando eu era um bebê. Fui socorrida várias vezes, já sem fôlego, mas Deus não permitiu, porque Ele me constituiria como profeta aos 17 anos. Depois disseram que eu ficaria cega aos 20 e poucos anos. Eu fui a 7 especialistas e todos eles disseram que eu tinha uma doença degenerativa e que antes dos 40 eu estaria completamente cega. Mas Deus não deixou que eu ficasse cega, porque Ele ainda me enviaria a outras nações para falar do amor dEle. Aos 40 anos, disseram que 2 válvulas do meu coração não funcionavam bem
e disseram que eu tinha uma doença chamada hipertensão maligna, que ataca os órgãos vitais. Mais uma vez, Deus não deixou que nada acontecesse, porque Ele me ungiria pastor em seguida. Eu deveria apacentar as ovelhas dele, e eu ficaria à frente da obra, porque Ele recolheria em breve aquela que era a minha líder. Por último, disseram que eu teria sequelas do lado esquerdo e que provavelmente eu não estaria aqui mais pregando e nem exercendo a minha profissão de advogada, porque eu tinha um tumor gigante no cérebro. E por causa disso, eu teria sequelas por toda a minha vida, se não ficasse na mesa de operação. E Deus também interveio. E eu estou aqui gozando de excelente saúde física e mental. Porque em seguida, eu comecei 2 frentes de trabalho que Ele abriria para que eu tomasse conta das ovelhas dele. Eu compreendi há muitos anos atrás que Deus me dá saúde, alegria de viver, cuida dos meus, não deixa que me falte nada. Primeiro, porque Ele me ama profundamente. Em segundo lugar, porque Ele quer que eu cumpra o propósito para o qual Ele me criou. Eu compreendi isso muito cedo. E é isso que faz com que a sua vida tenha sentido. É isso que faz com que você acorde todos os dias feliz e bem disposto. Primeiro, porque você sabe que é amado incondicionalmente por alguém que te sustenta em tudo que você precisar. E segundo, porque a sua vida tem um sentido, a sua vida tem um propósito, do dia em que você nasceu até o último dia que você passar aqui na Terra. Você já descobriu qual é o propósito de Deus para a sua vida? Durante vários e vários anos da minha vida, eu gastei os meus fins de semana evangelizando em hospitais, hospícios, presídios, escolas, nas praças, de porta em porta, aqui em Brasília, em outros estados, na América do Sul, na Europa e no norte da África. Mas nada disso me impediu de prestar assistência à minha família e de acompanhar todos eles de perto. Nada disso me impediu de fazer graduação, mestrado, cursar doutorado, exercer cargos governamentais no Brasil e fora dele e na área privada. Nada disso me impediu de fazer cursos na área de ensino. Nada disso me impediu de ser uma boa profissional de direito. Nada disso me impediu de estudar teologia profundamente. E também não me impediu de fazer grandes amigos. Eu digo isso porque servir a Deus e colocá-lo em primeiro lugar em nossas vidas não tira nada de nós. Ao contrário, só acrescenta. Acrescenta aqui nesse mundo e na eternidade. Você quer cumprir o propósito de Deus para a sua vida? Você quer descobrir qual é o propósito de Deus para a sua vida? Ore por isso. Pergunte a Ele. E nunca mais você vai achar que a sua vida não tem sentido. Nunca mais você vai acordar com angústia sem saber aonde ir. Porque Ele será o guia da sua vida. Ele será aquela voz que vai dizer para você: esse é o caminho, andai nele. Jesus, muito obrigada por sua palavra. Obrigada por tudo que tu fazes por nós. Obrigada por tua mão estendida por nós, Senhor. Obrigada por cada um daqueles, Senhor, que está aqui nos ouvindo. Por cada um daqueles que vai nos ouvir, ó Pai querido, pela internet, Senhor. Muito obrigada, Senhor. Nós te agradecemos, em nome de Jesus, por tudo que tu fazes. Amém.